Famosos que já vivenciaram experiências sobrenaturais. A Ariana Grande, ela procura por essas coisas, porque ela adora coisas sobrenaturais. Então, ela estava de viagem no Kansas quando resolveu visitar um cemitério mal assombrado junto com os amigos. Mas não era qualquer cemitério não, era o cemitério Skull. E dizem que lá existe uma das 7 portas que dá ao inferno. A Ariana disse que assim que chegou no cemitério, já sentiu aquela energia ruim muito pesada no local. Começou a ficar tonta e acabou desistindo de visitar o local, voltou pro carro junto com os amigos. Porém, assim que ela entrou no carro, ela sentiu um cheiro muito forte de enxofre, que segundo as lendas é o cheiro característico de presença demoníaca. E o carro também estava lotado de moscas, que também é uma característica demoníaca. Antes de ir embora, a Ariana tirou foto de 3 árvores muito grandes que tinham em frente ao cemitério. E ela disse que quando chegou em casa e foi checar essa foto, não tinham 3 árvores grandes lá. Na verdade, eram 3 rostos de 3 demônicos que a gente vê em livros didáticos, segundo palavras dela. A coisa mais perturbadora sobre isso é que ela tentava enviar a foto pro gerente, mas não conseguia. Todas as vezes que ela tentava enviar a foto, aparecia uma mensagem dizendo que era impossível de enviar, porque aquela imagem continha 666 megabytes. E 666 também é o número da besta, né? Depois desse dia, ela começou a ter muita insônia e não conseguia dormir porque não deixavam. Ela ficava ouvindo barulhos estranhos dentro de casa e às vezes quando tava cochilando ouvia um estrondo muito alto e quando ela abria os olhos não tinha nada acontecendo. Enfim, ela passou semanas vivendo um filme de terror dentro da própria casa e nunca revelou essa tal foto, muito menos voltou no tal cemitério. O Jungkook do BTS também já passou por um perrengue sobrenatural e falou sobre isso recentemente. Mas primeiro eu vou trocar essa foto porque tá me intimidando demais, porque pensa em um homem bonito, é uma pena que só existiu. Faz muito tempo que o Jungkook do BTS disse que tinha visto um fantasma dentro do banheiro enquanto ele lavava o cabelo. Como ele tava de olho fechado, ele não conseguiu ver muito bem, mas ele disse que tinha certeza que viu um par de pernas muito brancas próximo ao corpo dele. Assim que ele lavou o rosto pra olhar melhor, ele viu essas pernas passarem pela porta do banheiro e entrarem dentro do quarto. Inclusive, ele até achou que poderia ser o Yoongi, né, companheiro de grupo dele. Mas ele acabou descobrindo depois de perguntar se alguém tinha entrado dentro do quarto dele que não era ninguém. O cara literalmente viu alguém entrando dentro do banheiro e dentro do quarto dele e não tinha ninguém e as câmeras de segurança também não flagraram nada. E o Jungkook também disse que quando se mudou tentou invocar esse tal fantasma. Às 2 da manhã ele desligou todas as luzes da casa e ficou sozinho sentado no sofá por horas, apenas com a luz de uma lanterna na mão esperando o tal fantasma aparecer, mas nunca apareceu. A nossa querida Hebe Camargo também era muito sensitiva quando viva. O primeiro de tudo é que já tem uma lenda que fala que o estúdio 7 do SBT era mal assombrado. E era nesse estúdio que a Hebe Camargo gravava o programa dela. Dizem que algumas pessoas que trabalharam ali foram muito exploradas e morreram há muito tempo atrás. E a Hebe vivia vendo muita coisa estranha até mesmo no meio dos programas. Mas se Deus quiser, eu quero realizar. Nossa, eu vi gente andando aqui. Juro. Inclusive, não esquece de me seguir se quer uma parte 2. Quaresma é a época do ano que o pessoal aqui do interior tranca a porta 2 vezes antes de dormir de noite. Isso é porque, segundo os avós, é a época que você mais vê assombração na história. Eu já ouvi tantas histórias que eu vou contar aqui a pior de todas, que até hoje, quando eu lembro, eu fico com medo de sair durante a noite na Quaresma por causa dessa história. Eu tenho umas tias minhas que moram um pouco longe daqui da minha casa e lá onde elas moram é bem mais esquisito do que aqui onde eu moro. E pra piorar, elas moram em frente ao cemitério ainda, mesmo assim de ladinho. Aí o que é que acontece? Um primo meu também mora lá perto das minhas tias e ele me contou que certa vez ele saiu durante a noite pra ir procurar o Wi-Fi em uma pracinha pública que tinha lá perto. Ele passava tanto tempo lá jogando Free Fire que ele esquecia da hora e nesse dia ele só foi lembrar de voltar pra casa perto da meia-noite. Quando ele voltou, ele passou por um terreno que tem ao lado desse cemitério, que é o terreno do parque de vaquejada. E lá ficam cavalos, bois, essas coisas. Só que quando ele ia voltando, ele ouviu que os cavalos estavam meio, como é que eu posso dizer, assustados com alguma coisa. Os cavalos e as vacas que estavam lá estavam meio que, como é que fala, assustados, grunhindo, fazendo cavalo. Aí ele disse que olhou assim, subiu assim na cerca pra saber o que é que tinha lá, assustando os cavalos, quando ele viu um cavalo preto lá no meio. Ele nunca tinha visto esse cavalo preto ainda, mas como sempre entra e sai cavalo lá, ele pensou, deve ter colocado aí. E esse cavalo meio que tava assustando os outros, ele tava no meio e os outros cavalos estavam com medo de se aproximar dele, meio que tentando sair de dentro do cercado que ele estava. Meu primo pegou e falou assim, tia quieta, cavalo velho doido, uma coisa assim, tia quieta, tá fazendo besteira, uma coisa assim, xingou o cavalo. Meu amigo mal sabe que foi a pior coisa que ele fez. Ele disse que quando virou as costas pra ir embora, este cavalo começou a correr e simplesmente pulou a cerca do terreno lá, como se
tivesse em um filme, assim, sabe? E começou a correr atrás dele. E esse cavalo, eu não sei se é rugia, coice, sei lá, de uma forma tão estranha, tão alta, que ele achava que todo mundo da rua tava ouvindo. Mas ele disse que ninguém abriu a porta, ninguém fez nada. Então ele acha que ninguém ouviu. Mas esse cavalo fazia esse barulho aí tão alto que ele ficava desesperado. Enquanto ele corria, ele rezava. Porque ele sabia que aquilo ali não era normal. Porque sabe como é pessoal do interior? Qualquer barulhinho ele já sai de casa pra ver o que é. E ninguém saía. E ele corria, esse cavalo corria atrás dele, e ele corria rezando, crê em Deus Pai, meu Deus. Ele rezou todas as rezas que já foi ensinado na vida dele. Foi só quando ele entrou em casa e fechou a porta de uma vez que ele respirou. E esse cavalo passou a noite toda correndo ao redor da casa dele. Batia na porta dele, batia na janela, se tacava contra a parede. Ele não sabia o que estava acontecendo. E foi só no dia seguinte que ele foi ver. Por fora da casa dele estava tudo destruído. Tinha tijolo no chão, tinha pedaço de pau, tinha tudo, mas nenhum sinal do cavalo. E o pai dele até perguntou aos donos lá se tinha algum cavalo preto, e eles falaram que nunca tinham colocado nenhum cavalo preto ali. Então a minha avó falou pra ele que em época de quaresma muita gente se transforma em coisas ruins. E nem sempre é em lobisomem, pode ser qualquer outro animal. Inclusive me segue aqui pra não perder a outra história bizarra de quaresma que eu tenho pra contar.